Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Hoje é domingo, dia do Senhor, estamos no 24 domingo do tempo comum, meus irmãos. E o Evangelho nos apresenta essa dinâmica do perdão. Todos nós somos homens e mulheres, agraciados, isto é, fomos perdoados de uma dívida impacável. Somos eternos devedores perdoados, meus irmãos. Diante de Deus, a nossa dívida era impacável e Ele perdoou os nossos pecados. Digo isso porque o Evangelho de hoje nos dá muitos ensinamentos. O primeiro, ninguém perdoa como Deus. O padre leu só o início do Evangelho, mas depois, meus irmãos, Jesus conta a parábola daqueles 2 devedores que se aproximam do seu patrão para pedir o perdão das suas dívidas. Como eu dizia, ninguém perdoa como Deus. Para Pedro e para todos nós, torna-se insuportável termos que nos deparar com o nosso perdão, que muitas vezes é mesquinho e calculista diante do perdão incondicional e sem medida de Deus. Ai de quem se achar tão compassivo e capaz de perdoar. O Evangelho nos mostra claramente, meus irmãos, que a nossa dívida era como a do primeiro empregado. O texto diz que era 10.000 talentos, a tradução em português diz que era uma grande fortuna. Mas eram 10.000 talentos que equivalem a 300.000 quilos de ouro. Não temos nem noção de calcular isso, meus irmãos. O perdão nos faz recordar que um dia também fomos agraciados com o perdão misericordioso do Pai. É justamente para mostrar o absurdo da capacidade de Deus de perdoar o ser humano. A nossa dívida era como a desse primeiro empregado, impecável, e Deus foi misericordioso. O homem pede para o seu patrão o perdão das suas dívidas, e vem a súplica, os nossos atos penitenciais das missas, os nossos atos de contrição no sacramento de reconciliação. O Senhor, dai-me um prazo, vou me converter dessa vez. E o resultado é o perdão incondicional de Deus. Depois aquele empregado encontra um companheiro. A palavra é interessante, meus irmãos, porque alguém igual a mim, o texto grego diz sindolon, quer dizer conservo. Ele era também servo como aquele homem. Era servo, ou seja, tão devedor quanto eu. Não importa o valor da dívida, meus irmãos. Participamos de uma mesma condição. Somos pecadores e a dívida desse segundo empregado era uma dívida banal. Era 100 moedas, 3 meses de trabalho. E o resultado, punição, cobrança, impiedade da parte daquele homem. Somos assim, meus irmãos. Para nós o máximo de misericórdia, para os outros o máximo de rigorismo. Tem gente tão pretensiosa na confissão que é capaz de dizer para o padre: só isso, padre, de penitência? Coitado de você se acha que pode redimir as suas faltas. Só Deus pode perdoar as nossas ofensas. Ninguém pode perdoar com as suas próprias forças, meus irmãos. O perdão é interessante. Finalizo. Nasce da memória de que um dia também fui perdoado. Não retenha o perdão. Ele não é seu, ele é do Pai do céu. Nem Jesus atribuiu a si o poder de perdoar. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O perdão é um dom de Deus, meus irmãos. O perdão nos faz recordar que um dia também fomos agraciados com o perdão misericordioso do Pai. Sobre todos vós, meus irmãos, desça a bênção do Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente,
deixe seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.